Bom dia, galera. Vamos iniciar aqui agora a correção, né, do oitavo ano, aquela atividade do módulo, da página 59 e 60, né? São 5 questõezinhas rápidas aqui para a gente poder fazer essa correçãozinha, tá? Comentar algumas coisas e reforçar aqui esse conteúdo, tá? Que é uma continuidade do que a gente já estava vendo em sala, da parte de raízes e potências, ok? A primeira questão aí me diz, eu tenho um quadrado, que a minha área total vai ser 2,25 decâmetros quadrados, né? E tá pedindo para calcular os lados e o perímetro desse quadrado. Primeira coisa, a medida do lado, como é que eu vou saber? Se eu sei que a área total é isso aqui, né? E a área do quadrado, para a gente calcular, a gente multiplica lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado também. Então, eu sei que se eu pegar a medida do lado e elevar ao quadrado, vai ser o resultado aqui da minha raiz. Então, eu vou calcular a raiz para descobrir o lado, certo? E aí, eu vou saber a medida que é do lado do quadrado que ele está pedindo aqui, né? Então, eu vou colocar 2,25 dentro da raiz. Mas, professora, esse número é o número decimal, né? Com vírgula e tudo mais. Como é que a gente calcula o número decimal com vírgula? A gente é só converter esse número para uma fração, né? Se ele tá aqui 2,25, em algum momento, esse número ele foi dividido por 100. Ele era 225 e ele foi dividido por 100. Então, eu escrevo isso dentro da minha raiz aqui, ó. Eu coloquei 225 e 100. Então, agora fica mais fácil para eu calcular essa raiz, né? Eu vou ter que calcular a raiz de 225 e a raiz de 100. Como é que eu calculo a raiz de 225? Eu posso fatorar esse número e encontrar a raiz, né? Fazendo essa fatoração, eu encontrei aqui 15 para a raiz de 225. Por quê? Como a gente está falando de raiz quadrada, então vai ser o número que eu vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes, que vai dar 225. Esse número é 15, tá? Que número eu vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes, que vai dar 100? É o 10. Então, o meu resultado aqui é 10 sobre 15, né? Ou, desculpa, 15 sobre 10. E aí, mas a pergunta, professora, mas a medida lá tá em número decimal. Como é que eu faço isso? É só dividir agora aqui, ó. Eu peguei o 15 e dividi por 10, encontrei 1,5. Toda a divisão a gente já sabe, né? Divisão por 10 por 100. É só a gente correr a vírgula aqui de acordo com a quantidade de zeros, beleza? Então, a medida do meu lado aqui é 1,5 decâmetros, tá? Não tá ao quadrado, porque a medida ao quadrado é após que a gente multiplica. E o perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Eu tenho duas formas de fazer. Ou eu pego 1,5 e somo com ele mesmo 4 vezes e vou encontrar esse valor, ou eu pego 1,5 e multiplico por 4, que é exatamente a mesma coisa. Então, eu encontro 6 decâmetros, tá? Na segunda questão, eu tenho aqui para calcular algumas raízes. E a gente vai precisar aplicar também esse conceito de frações dentro da raiz também, para facilitar a nossa vida, na verdade. Então, na letra A, eu tenho 0,81. Eu posso transformar isso numa fração, assim como eu fiz ali na primeira questão. Que fração é essa? 81 sobre 100. Então, eu vou calcular separadamente a raiz de cada aqui, ó. A raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho aqui 0,9, porque depois que eu dividir 9 por 10 aqui, eu encontro 0,9. A letra B, eu tenho 25 sobre 196. Que número eu vou multiplicar por ele mesmo que eu vou encontrar 25? 5. Que número eu vou multiplicar por ele mesmo que eu vou encontrar 196? 14. Lembrando que toda vez que a gente não souber um número de cabeça ali, né, para determinar essa raiz, a gente pode fatorar o número, decompor ele em fatores primos, tá? E a gente encontra a raiz dele, assim como a gente já fez no vídeo passado. A letra C, eu tenho 64 sobre 13. Ou, desculpa, sobre 169, né? Já valeu o resultado. É 8 sobre 13 aqui. Essa resposta, né? Porque a raiz de 64 é 8 e a de 169, 13. Letra D. Mais uma vez eu fiz a conversão ali, ó. Eu tinha 0,16. 16 sobre 100. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 100 é 10.
Dividindo 4 por 10, eu encontro 0,4. A letra E, eu tenho raiz quadrada de menos 9 sobre 49. Por que isso aqui é importante? Ó, vejam bem aqui, ó. Tá vendo? Por que é importante isso aqui? Isso é diferente. Quando o menos, eu falei isso na sala, que quando o sinal de menos está fora da raiz, a gente ainda pode encontrar raiz em se tratando de raiz quadrada, tá? Se o sinal estivesse dentro, aí sim a gente não teria como calcular essa raiz quadrada, porque dentro do conjunto dos números reais a gente não tem raiz quadrada de números negativos, tá? Como o menos está fora, então ele permanece fora e a gente calcula a raizinha ali dentro, que é 9 sobre 49, então eu tenho 3 sobre 7. Deixa eu corrigir aqui que ficou incorreto, tá? É 3 sobre 7 aqui, não é 9 não. Coloca aí no de vocês, é 3. Na letra F, a mesma coisa, né? A gente tem uma outra raiz negativa, porém, o menos está do lado de fora. A gente tem 16 sobre 81, eu vou ficar com menos 4 nonos. Na letra G, 225 sobre 256, que é menos 15 sobre 16. E por fim, a letra H, a gente precisa fazer aquela conversãozinha mais uma vez, né? 0,04, eu tenho 4 sobre 100, menos 2 sobre 10, menos 0,2, ok? Vamos para a próxima questão. A terceira questão, a gente tem aqui, né, uma situaçãozinha, que é esse quadrado aqui, ó. Que tá me dizendo que algumas dimensões desse quadrado, né? A área verde, a medida da área verde, a medida da área roxa, da vermelha e da azul, né? E aí na letra A, o que a raiz quadrada da fração indica? A área do quadrado colorido representa a relação entre as medidas ali do quadrado. Qual é a pergunta? O livro está perguntando de que relação que a gente pode tirar aqui, né? Da área dos quadrados menores para a área do quadrado maior. Então, a relação que a gente pode tirar aqui é de uma correspondência, né? Da área com os lados. Então, a área do quadrado colorido ali pode ser correspondente ao lado do quadrado maior, que é o quadrado ABCD. Tá? Na letra B, qual é a fração correspondente à medida dos lados dos lotes roxo, vermelho e verde em relação à área do quadrado? Então, a gente vai pegar a área dos quadrados menores e vai criar uma relação aí, né? A gente tem para o quadrado roxo 1 sobre 36. A gente vai calcular essa raiz aqui. Raiz quadrada de 1 é sempre 1. Raiz quadrada de 36 é 6. O verde, a gente tem 1 nono. 1 sobre 9, né? A raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 9, 3. Para o vermelho, a gente tem 4 nonos. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Na letra C, a gente tem aqui, né? Qual é a fração que corresponde à área total do lote azul em relação ao quadrado ABCD? Como é que a gente vai saber isso? A gente vai pegar as três medidas que a gente tem. 1/6, 1/3 e 2/3, que é a medida ali dos quadrados menores. A gente vai somar e vai tirar o pedaço do quadrado maior. Então, aqui soma de fração, né? Eu somei primeiro as frações que têm denominadores iguais, né? Quando o denominador é igual, a gente conserva o denominador e soma só a parte de cima. Então, eu repeti aqui 1/36 e somei aqui, encontrei 5 nonos. E somando esses dois, a gente tem uma soma de fração aí, né? Toda vez que tiver denominadores diferentes, a gente precisa calcular o MMC. E o MMC de 9,36 é 36. Então, a gente repete aqui a nova fração. E aí, como eu ensinei para vocês na sala, né? A gente divide aqui pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 36 dividido por 36, eu tenho 1. E 1 vezes 1 dá 1. 36 dividido por 9, eu tenho 4. 4 vezes 5, 20. Somando isso aqui, eu encontrei a fração 21 sobre 36. Porém, essa fração ela é muito grande, então eu resolvi simplificar. Como eu simplifiquei, eu peguei um número que divida os dois aqui ao mesmo tempo, né? Então, que número foi esse? Eu dividi essa fração exatamente por 3, porque 21 dividido por 3 dá 7, 36 dividido por 3 dá 12. Então, eu tenho aqui uma fração equivalente para poder trabalhar, só para diminuir os meus cálculos, tá? E aí, agora, eu tenho que subtrair, né?
tirar 1 dessa área, porque é aquela parte do quadrado azul ali. Então, eu vou tirar essa parte. Então, vai ser 1 menos isso aqui, né? 7 sobre 12. Toda vez que eu tiver um número inteiro aqui, somando com um número racional, eu tenho que levar em consideração que aqui embaixo tem um 1zinho, né? Então, vai ser o meu MC de 12 e de 1. Como é que fica esse MC de 12 e 1? É 12. Então, 12 dividido por 1 daqui de baixo, eu tenho o próprio 12, né? Quando eu multiplicar por 1 ali, eu vou ficar com 12. 12 dividido por 12, eu tenho 1. Quando eu multiplicar por 7, eu vou ter 7. Então, 12 menos 7, eu tenho 5 dozeavos. Então, a medida da área do quadrado azul é 5 dozeavos, tá? Para a letra D, tá pedindo pra gente calcular o perímetro, a medida dos lados ali do quadrado. Então, o que a gente pode fazer? Pode determinar ali com a medida do perímetro, né? A questão me diz que o perímetro total é 240 metros. Para eu saber o lado, eu tenho que dividir pela quantidade de lados. Como eu estou trabalhando com quadrado, eu dividi aqui, ó, por 4. Então, a medida dos meus lados ali, do quadrado maior, que é o quadrado ABCD, é de 60 metros, ok? Por fim, a letra E aqui, qual é a área de cada lote? Para a gente determinar a área, a gente precisa saber a área total do quadrado, né? Que é do ABCD. Então, se eu sei que cada lado mede 60 metros, para eu multiplicar isso, ou eu coloco 60 ao quadrado, ou 60 vezes 60, que é a mesma coisa. Então, eu encontrei 3.600 metros, ou seja, aquele quadrado maior lá, ele mede 3.600 metros quadrados, tá? Para eu saber a medida, eu sei que o quadrado verde, por exemplo, ele é, um terço, né, desse valor. Então, se eu multiplicar isso aqui por um terço, né, um nono ali, na verdade, do valor, ali, ó, que ele me disse que é um nono, né, do valor, então eu vou pegar, multiplicar, isso aqui é uma multiplicação de fração, né? Eu vou pegar o 3.600, que é a área total, vou multiplicar por 1, depois dividir por 9. E eu encontro 400 metros, tá? Novamente, eu pego aqui a área do quadrado roxo, que é 1 sobre 36, né? 1/36 avos. Vou multiplicar o 3.600 por 1, depois dividir por 36. Então, a área total ali do meu quadradinho roxo, 100 metros. O vermelho, né? A gente tem 4 nonos, então, vou pegar 3.600, multiplicar por 4 e dividir por 9. Eu encontro esse resultado aqui, quando eu dividir por 9, 1.600. Por fim, a área do quadrado azul aqui, né? 3.600 vezes 5, depois dividido por 12. 18.000 dividido por 12, 1.500 metros quadrados. Então, agora, por fim, a última questão aqui, né? Que eu achei que tinha 5 questões, na verdade são 4. É essa expressão aqui. Para a gente resolver e encontrar o valor, certo? Dela. Lembrando que se tratando de expressões, a gente sempre tem que levar em consideração aquele espaço da expressão que eu até falei no outro vídeo. A gente vai resolver parênteses, depois resolver chave, colchete, ordem de operação aqui, raiz, potência, multiplicação, divisão, soma e subtração, ok? Vamos lá. Eu repeti aqui o meu 1/3, transformei aqui meu 0,64 em 64 sobre 100 para facilitar, né? O nosso cálculo da raiz. Transformei aqui também em 7 sobre 10, né? Porque eu tenho 0,7. E essa fração aqui, né, que tá dentro da raiz, eu repeti apenas. E aí, vamos embora aqui, né? Eu tenho agora aqui que resolver as raízes primeiro, né? Resolvi essa, raiz de 64 sobre 100 dá 8 sobre 10. E resolvi a daqui. 36 e 100, né, ali. Então, eu tenho 6 sobre 10. Ainda dentro do parênteses, porque a gente não resolveu parênteses, tá? Agora, efetuando essa subtração aqui, né? Como se você observar, as frações, ela tem o denominador igual. Então, a gente conserva o denominador e opera ali em cima tranquilamente, né? 7 menos 6, eu vou ficar com 1 ainda dentro do parêntese, porque a gente não resolveu essa potência aqui, tá? A gente tem aqui, ó, calcular essa potência de 1 sobre 10. Vindo para cá, repetir 1/3, repetir 8 sobre 10. Tenho que resolver primeiro o parêntese para operar qualquer coisa aqui do lado de fora. Então, eu elevei ao quadrado. 1 ao quadrado é sempre 1 e 10 ao quadrado é 100.
E aí eu fico com essa seguinte operação aqui, né? Com essa divisão. A gente tem uma divisão de fração. A gente repete a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. E aí, repeti aqui 1/3 e multipliquei. 8 vezes 100 dá 800. 10 vezes 1, 10. Então, eu tenho 800 sobre 10. Quando eu divido isso aqui, eu encontrei 80. E somando essa fração aqui, eu encontrei 241 sobre 3, tá? Fiz o MMC aqui de 3 e 1. Com o resultado, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima e por final somei. Então, eu encontrei 241 sobre 3. A minha resposta ali é letra D, ok? Por aqui eu encerro esse vídeo. Espero que vocês assistam, façam as correções necessárias no caderno de vocês. Qualquer dúvida, só procurar no grupo da sala ou no meu WhatsApp. Abraço e até o próximo vídeo.